esta seria a aula teórica de perdas de carga. Perda de carga é uma das coisas mais complicadas de entender. É por isso que eu desenvolvi uma aula prática, que está no YouTube, e agora também uma aula teórica. Então, a aula teórica, vamos começar com o número de reinos. Então, antes de perda de carga, temos que ver o que é o número de reinos. Então, o fluido ele pode ter dois estados, dois regimes. Um regime que é o laminar e outro regime que é o turbulento. Laminar, como o nome fala, é lâminas. Então, se vocês lembram, quando abrem bem devagarzinho sua torneira, no início ela fica bem cristalino. Ao ficar bem cristalino, é que todas as moléculas de água elas estão ordenadinhas, elas estão indo em lâminas. Então aí você consegue ver tudo cristalino. É um comportamento, um regime da água quando ela está numa velocidade bem pequena. Aí quando você incrementa a velocidade, essas ordenadinhos, vamos imaginar, não sei, pessoas entrando no metrô quando ele está vazio. Então todas as pessoas entram ordenadinhos, marchando, como se fossem militares, assim. Entra cada um marchando na sua hora, isso seria laminar. Agora, regime turbulento. Eu incrementei a vazão. Lembrem o metrô, só que na hora pico no metrô C. Todo mundo batendo para entrar primeiro. Alguns batem tanto que jogam pessoas para fora. Então esse seria o escoamento turbulento. As moléculas indo tão rápido, que elas batem em outras moléculas, mandam para trás, essa bate em outra molécula e todo mundo tenta ir lá na frente. E todo mundo vai para frente pela mesma inércia. Então esse seria escoamento turbulento. Tem um outro regime chamado de transição. Esse regime de transição seria o que está entre o laminar e o turbulento. Seria uma faixa aí, que estaria entre ambas. O comportamento, as fórmulas, tudo é diferente. Os conceitos, funcionamento, seria diferente em ambos os comportamentos, tanto laminar quanto turbulento. Então, isso eu vou tentar explicar aqui. E o número de reinos, ele serve para poder identificarmos se o escoamento está em laminar ou ele está turbulento. Porque a água, ela está nos tubos. E o tubo está embaixo da terra. E a terra está embaixo da calçada. Então, como eu vou conseguir ver lá embaixo se meu tubo está com escoamento laminar ou turbulento? É impossível. Assim que o que eu tenho que fazer é determinar teoricamente isso. Bom, na prática mesmo, o escoamento lá da casa de vocês, ele entra no escoamento transitório e turbulento. Para projetar, se projeta com o turbulento praticamente, sem ver muito o de transição. De que acontece quando você tem vazão pequena, é uma casa térrea com pouca pressão, aí você tem escoamento laminar, você tem escoamento até de transição. Mas na prática, sempre vamos usar turbulento. Então, como eu falei, esta é uma aula bem mais teórica e vamos focar nas fórmulas teóricas, tudo teórico. Eu notei que minhas aulas estavam sendo muito práticas, então deve ter gente que gosta da teoria. Então, aqui que falamos reinos, um número adimensional em mecânica dos fluidos para cálculo do regime de escoamento, descoberto por Osborne Reynolds. O escoamento de um determinado fluido, podendo ser esse escoamento dentro de uma tubulação ou sobre uma superfície.
Bom, na verdade é mais usado dentro da tubulação. Quando é uma superfície, outra teoria que seria escoamento crítico, subcrítico, subcrítico e supercrítico e crítico. Isso é para escoamento em canais. Então, o número de Reynolds é geralmente usado em projetos de tubulações industriais e asa de avião. A gente não vai usar em asa de avião. Tá? Definição. O número de Reynolds seria a relação das forças de inércia, ou seja, massa vezes aceleração, e as forças viscosas, ou seja, imaginem óleo indo num tubo. Tem uma certa viscosidade. Água indo num tubo tem outra viscosidade. Então, se colocamos as forças de inércia na parte superior e as forças viscosas de cisalhamento na parte inferior. O que é cisalhamento? A ver, imaginem uma ponte. Aí o caminhão breca. Então, brecando, ele passa uma força de cisalhamento. É uma força perpendicular na mesma ponte que ela atravessa. Coloquem a sua mão em cima de uma mesa. Coloquem a mão em cima da mesa, por favor. Sim, é sério. Pode colocar a mão em cima da mesa. Agora, mexa sua mão devagar. Agora pense, essa força que você está aplicando é uma força perpendicular ao plano. Essa força é uma força de cisalhamento. Onde que vemos essa força? Coloquem de novo a mão e comecem a mexer devagar. Quando o caminhão breca, o pneu passa essa força para a ponte. O vento também poderia passar essa força, mas não, esqueçam o vento. E a água ou qualquer fluido atravessando por um tubo, ele também produz essa força de cisalhamento. Então, essa parte das forças de inércia entre as forças viscosas, colocando, produzindo, determinando, resolvendo as equações, deu esta equação. Reynolds é igual ao diâmetro entre vezes a velocidade vezes a massa específica do fluido entre a viscosidade dinâmica do fluido. Então, o que seriam estes adimensionais? Bom, se eu coloco uma força de inércia e divido entre a força viscosa, ou seja, a força igual a massa vezes a aceleração da água em um tubo, e divido entre a mesma força, só que produzida pelas forças de cisalhamento, deveria dar 1. Mas não dá esse 1 porque a natureza não segue nossas fórmulas tão legal assim como gostaríamos. Então, quando essa força é pequena, por exemplo, essa força da água que está no tubo, versus a força de inércia criada, ou seja, a mesma força, só que vista com duas fórmulas. Deveria ser igual, mas não é. Então, quando ela é pequena, essa força tem um certo valor desse Reynolds adimensional. E quando é forte, ele tem um outro valor bem maior. E esses valores, que deveriam ser 1, eles têm um comportamento meio, não é caótico, é um comportamento bem complicado. Então, seria uma espécie de fator para consertar. Né? Então, muitos dos adimensionais funcionam para isso. Seria para calibrar os modelos. Porque o modelo matemático, as fórmulas, elas não são perfeitas. Por exemplo, a fórmula de queda livre. Essa fórmula, ela não tem a massa. Não sei se notaram, essa fórmula não inclui a massa. Então, isso é porque na ausência do ar, dois elementos de diferente peso caem na mesma velocidade. Então, se você aplica essa fórmula de lançamento oblíquo
para uma pedra, para água e para uma pena, só no vácuo que funcionaria. Mas a gente não mora no vácuo. Então, estes adimensionais servem para calibrar isso. Tá? Então, tem muitos adimensionais na hidráulica, porque a água se comporta de uma forma, uma velocidade, a outra forma, outra velocidade. E como a teoria não conseguiu chegar a ponto de formular isso, criam-se estes adimensionais para calibrar mais ou menos e determinar o funcionamento, o regime. Bom, aqui a viscosidade dinâmica do fluido, dividida entre a massa específica do fluido, dá a viscosidade cinemática do fluido. Então, a segunda fórmula aqui, de Reynolds, que estamos vendo, é a mesma fórmula, só que coloca D, Reynolds, igual a diâmetro do tubo, V, velocidade média do fluido, e esse é μ. Acho que a da esquerda é 1000 e a da direita é μ. Então, μ seria uma letra grega que representa a viscosidade cinemática do fluido. O que seria isso? É uma propriedade física dos fluidos. Essa propriedade física dos fluidos vai no laboratório, mede com diversos fluidos e coloca. Então é um valor constante. Se notam aqui na tabelinha embaixo, para a água, essa viscosidade cinemática do fluido é 1,004 milímetro quadrado por segundo a 20 graus centígrados. Para transformar a metro quadrado por segundo, porque aqui o Reynolds, o diâmetro é em metros, a velocidade é em metros por segundo, e a viscosidade, ela teria que estar em metro quadrado por segundo para que seja dimensional. Temos que multiplicar esse valor da tabela, que vocês veem, por E elevado a menos 6. Então, o valor vai ser 1,004 E elevado a menos 6. Então, aqui temos o do azeite, também a viscosidade 89, é bem mais viscoso. Etanol, metanol, benzol e até dos gases, ar, dióxido de carbono, nitrogênio, cada um tem uma viscosidade diferente e aí eles afetam o número de Reynolds. Então, ressaltando, o número de Reynolds é uma fórmula na qual determinamos se nosso escoamento é laminar ou nosso escoamento é turbulento. Então, para isso precisamos da viscosidade cinemática, o diâmetro e a velocidade do fluido. Então, como a velocidade está aí, enquanto maior a velocidade, maior o número de Reynolds. O diâmetro mesmo, enquanto maior o diâmetro, maior o número de Reynolds. Bom. Diâmetro laminar. Entre velocidade e diâmetro, além, tem uma relação. Chama fórmula de continuidade, onde vazal é igual a velocidade vezes área. Então, se você incrementar a área, vai diminuir a velocidade. Mesmo exemplo lá do metrô. Numa porta entra muita gente, a muita velocidade. Só que se você coloca 3 portas, ou seja, você está incrementando a área, aí as pessoas já não correm tanto, porque elas podem entrar tranquilamente pelas 3 portas, fica mais fácil. Então a velocidade diminui. Então, se vemos aqui neste escoamento laminar, se você incrementa o diâmetro, incrementa a área, a velocidade vai diminuir. Então esse diâmetro e velocidade, eles estão vinculados. Tá? Para incrementar só a velocidade, mantendo o mesmo diâmetro,
aí incrementa-se a vazão. Tem a fórmula vazão, né? A fórmula... Eu não sei se consigo aqui escrever. Vazão. Vou escrever aqui a fórmula. Vazão é igual a velocidade vezes área. Então aí que tem esse vínculo. Se você mantém a área, o mesmo diâmetro, só quer incrementar a velocidade, aí tem que incrementar a vazão. Tem que jogar maior quantidade de água, colocar maior pressão para só crescer a velocidade. Tá? Então, se você incrementa, coloca um diâmetro maior, como a vazão, a quantidade de água é a mesma, aí a velocidade ela se mantém constante. Não, a vazão constante, aí a velocidade vai diminuir. Bom, escoamento laminar. O escoamento laminar ocorre quando as partículas de um fluido se movimentam ao longo de trajetórias bem definidas, apresentando lâminas ou camadas. Daí o nome laminar. Essas preservam as suas características no escoamento. Neste tipo de escoamento, a viscosidade age no fluido no sentido de amortecer a tendência da turbulência. Onde que acontece a turbulência? Seria nas paredes dos tubos. Então, a velocidade é tão pequena, a viscosidade tem que ser no ponto certo, que cria uma lâmina do lado das paredes e que não interfere com as outras lâminas. Então, quando tem esse escoamento laminar, tudo se mantém bem em lâminas e a rugosidade das paredes não afeta. Por quê? Porque criou-se uma lâmina com a própria água, uma lâmina que está amortecendo. Ou seja, é isso. É uma lâmina do mesmo fluido que cria uma camada. Assim como uma gota de água, tá? Uma gota de água, não sei se lembram da salamandra Jesus, uma salamandra que caminha pela água. Então, essa lâmina de água, bem do lado da parede, cria essa camada protetora e não interfere com o resto do fluido. Bom, então vamos agora no escoamento turbulento. Devem notar que para que não interfira, a velocidade tem que ser bem pequena. Então, neste tipo de escoamento, blá blá blá, sendo que escoamento geralmente a velocidades baixas e fluidos que apresentem grande viscosidade. Agora vamos no escoamento turbulento. Então, o escoamento turbulento é já quando a velocidade é maior. As moléculas elas já ficam batendo contra a parede. Então, essa famosa lâmina já dá problemas. Então, já começa a interagir com o movimento da água. No fluxo laminar, se eu tiver uma rugosidade, por exemplo, um tubo de concreto, e um tubo de cristal. O cristal é bem lisinho, o concreto é rugoso, mas essa lâmina de água, que ela fica grudada nas paredes, cria uma lâmina protetora, como um verniz. Agora sim achei. Como um verniz temporal. E então, se você escoar sobre esse verniz, é a mesma velocidade. Por mais que lá no fundo seja concreto rugoso ou que seja líquido, um cristal líquido, essa camada de verniz, que seria essa lâmina de água protetora, vai fazer que o fluxo laminar seja igual, independente da rugosidade, independente do tipo de tubo. Agora sim, gostei dessa. Bom, agora vamos no escoamento turbulento. Então,
aqui a velocidade foi tanta que essa camadinha protetora de água levou embora e a água fica batendo. Então, quando a água bate no cristal, no vidro, aí ela escoa bem mais fácil do que se fosse aço, do que se fosse um tubo de concreto. Então, no tubo de concreto, ela não escoa, e então aí as partículas que estão bem nas paredes do tubo, elas recuam. Então, a partícula que vem atrás bate, e a partícula que vem atrás bate, e fica todo um movimento caótico e aleatório. Então, aqui teríamos uma simplificação do movimento turbulento. Então, o fluido não se movimenta ao longo de trajetórias bem definidas. As partículas descrevem trajetórias irregulares com movimento aleatório, produzindo uma transferência de quantidade de movimento em regiões de massa líquida. Este escoamento é comum na água, cuja viscosidade é baixa. Porque o óleo ele é mais viscoso, é mais difícil. O petróleo também é mais difícil de escoar. Então, para atingir uma boa velocidade é mais complicado. Também para o álcool funciona. Bom, aqui... Eu vou diminuir um pouco aqui. Bom, o escoamento laminar acontece. O escoamento laminar acontece para o número de reinos menor do que 2000. Se podem ver aqui nesse gráfico, aqui fala laminar flow. Então, esse escoamento laminar, que fala laminar flow, é uma linha reta. Ou seja, a fórmula no escoamento laminar é uma linha reta, porque ele não é afetado pela rugosidade das paredes. Aqui, estas linhas que vocês estão vendo aqui no mouse, que tem valor de 0.05, 0.04, 0.03, é a rugosidade, rugosidade relativa. Então, esta rugosidade relativa tem a ver com o tipo de tubo, o tipo de material que temos. Então, vamos ver daqui a pouco como calcula-se essa rugosidade relativa. Mas, quando ela é zero, ela representa aqui. Smooth pipe significa tubo liso. Então, quando o tubo é liso, o comportamento da água seria, no fluxo laminar, sigam a seta aqui, é uma linha reta no regime laminar. Aqui sobe na zona de turbulência, na zona de transição, né? Transição. E aqui começa a se comportar no regime turbulento. Então ele faz uma linha aqui, por essa linha que aqui está aqui embaixo, que é para uma rugosidade relativa E sobre D igual a 0.0000, praticamente. Esse E é a rugosidade, é a distância da rugosidade, ou seja, se notam, por exemplo, um tubo de concreto, qual que é o tamanho da rugosidade? Assim, na parede, essas diferenças de altura do concreto, é bem pequenininho, tá? Então, esse seria esse E de aqui, esse E. E o D seria o diâmetro. Então, isso que seria a rugosidade relativa. E, que seria a rugosidade que você pode medir assim com um microscópio, a rugosidade do material, divide entre o diâmetro, que seria o diâmetro do tubo. Rugosidade relativa, porque é relativa ao diâmetro. Tem alguns diagramas de Moody que usam o valor de K, K sobre D. Esse K seria um equivalente da rugosidade em graus de areia. Em graus de areia padronizados. Só que a maioria não usa esse, usa este E sobre D.
Então, isto é mais teórico, porque sempre vamos usar a água. Só que tem uma parte interessante aqui. A ver, acho que consigo inserir um desenho. No regime laminar, aqui a água ela está se comportando de uma forma. E no regime turbulento, ela se comporta aqui de uma outra forma. Só que olhem, aqui esta transição, como que ela tem que pular. Então, esse pulo é bem complicado. É por isso que criaram este adimensional, né? Aí o fluxo laminar começa a funcionar e aqui já pula para aqui. Ou seja, esses pulos não são muito naturais, não. Então, dependendo, se vai de turbulento e ele quer voltar para o laminar, ele também começa a funcionar como turbulento, turbulento, turbulento. Quando chega a este ponto, já pula para aqui para o laminar. Ele não desce para cá. Ele pula para aqui para laminar e segue seu caminho. E quando é laminar, cresce, 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 continua aqui laminar. Continua aqui laminar. Chega a este ponto e ele vira turbulento e fica nesse caminho. Muito louco. Bom, então aqui esse seria o comportamento da água. Por isso a maioria sempre usa nesta parte turbulenta a fórmula, né? É o que mais acontece. E esta parte laminar seria um pouco mais teórico de como que funciona. Agora, enquanto vai subindo a rugosidade, ou seja, aqui é a linha inferior seria água, vidro. Esta linha superior já pode ser aço. Aqui, aço um pouco mais velho. Aqui, cimento. Aqui em cima, cimento um pouco mais velho. Então, assim, sube até esta última lá em cima, que fala um tubo completamente rugoso, que seria tipo um concreto já todo detonado e que dá para ver mesmo a rugosidade. Tá? Então, nesse caso, na prática, a gente troca o tubo por um tubo de PVC, né? Hoje faz quase tudo em PVC. Então, a linha mais importante seria esta aqui embaixo. Tá? Como que funciona este diagrama de Moody? Bom, o diagrama de Moody serve para determinar um valor F para determinar a perda de carga. Então, isso vamos ver em perdas de carga. Eu estou dando como chama? Spoiler da próxima aula, tá? Que seria perdas de carga. Aqui estamos, praticamente seria número de Reynolds. Então, aqui é o número de Reynolds, que está embaixo, que calculamos com esta fórmula aqui. Diâmetro, temos o diâmetro. Velocidade, podemos determinar a velocidade tendo a vazão. Geralmente, o dado sempre é dado a vazão. Para projetar água para a tua casa. O consumo de uma pessoa é consumo litros habitante dia. 200 litros. Então, o consumo da minha casa, o consumo do meu quarteirão, o consumo da rua, do bairro, ou a chuva, tudo geralmente é dado na vazão, vazão, vazão. Só que como eu tenho esta formulinha de vazão igual velocidade vezes área, eu consigo determinar a velocidade dentro de um tubo. Então, uma vez que tenho a velocidade, eu pego o diâmetro. Já tenho o diâmetro, é um dado também, e a viscosidade. Com esses três dados, eu determino o número de Reynolds. Uma vez que tenho o número de Reynolds, eu entro aqui embaixo. Vou fazer uma outra linha. O número de Reynolds, entro aqui. De cor azul. Acho que posso colocar um pouco mais espesso. Assim, espessura maior. Então, uma vez que entro com esse número de Reynolds, aqui eu tenho que ver o tipo de material. Se é PVC, tem que bater aqui. Já se esse concreto completamente quebrado, eu tenho que levar ele até lá. Mas, como eu sempre vou trabalhar com água,
com tubo liso, eu coloco até aqui. Então, neste diagrama, o número de reinos vem na parte inferior. A viscosidade relativa, que seria o material, seriam essas linhas. A linha, que seria o material, tem que bater. Uma vez que bate, aí eu vou trazer uma linha para cá e eu vou determinar o valor F. Esse valor F, ele serve para determinar as perdas de carga. Tá? É para usar a fórmula universal de perdas de carga. O escoamento, reinos, laminar, o reinos é menor do que 2000. E para que fique na zona turbulenta, ele é maior que 4000. Transição fica entre 2000 e 4000. Só que a Wikipédia fala que acontece entre 2000 e 2400. A bibliografia americana, 3000 e 3500. Então, dependendo da bibliografia, como essa zona de transição não está muito bem definida, e aí depende também do cálculo matemático do pesquisador, esses valores de 2000 laminar e 4000 turbulento, eles variam muito, muito mesmo de acordo com a bibliografia. Bom, como minha área é hidráulica, aqui, a última pesquisa feita numa universidade de Ohio, tá, é que não tem parte de transição. Esta foi feita com efeito Doppler laser, para determinar a velocidade. Não foi medida por negócio mecânico. Para medir mecanicamente, tem uns motorzinhos bem pequenos, umas hélices bem pequenininhas. Então, a velocidade da água é medida, é colocada aí essa hélice, passa a velocidade, começa a girar e pelo número de giros você sabe a velocidade. Só que o problema é que a água encosta na hélice. Então você já está perturbando a experiência. Então esta experiência que fizeram em Ohio usa um efeito Doppler de laser. Que seria o efeito Doppler em laser? Jogam dois lasers da mesma intensidade e justo onde batem, no mesmo ponto de água, pegam tipo uma super câmera e olham exatamente o ponto em que os dois lasers bateram dentro da água. Aí, fisicamente, cria-se umas linhazinhas pretas. Enquanto maior essa linha, maior a velocidade. Menor essa linha, menor a velocidade. Então, usa-se essa nova tecnologia sem encostar no fenômeno. O laser só dá um pouquinho de calor. Um pouquinho tão pequeno que não afeta, porque a água está a 20 graus. Então, o laser aquecerá um nadinha de nada. E como a água está escoando, esse nadinha de nada fica ainda menor. Então, eles descobriram, propuseram que não tem esta parte de transição, que quando chega ao valor de 2000, por aí, ela muda imediatamente, aí funciona rugoso. Então eles projetaram também uma fórmula nova para determinar esse fator F, usando uma fórmula, como chama? Iterativa. Já eu publiquei 2 artigos trocando e melhorando essa fórmula. Usei os dados científicos deles, e esse Fzinho, que deveria ser feito via esta tabela, ou talvez deveria ser feito via uma fórmula iterativa, que seria tentativa-erro, tentativa-erro. Eu criei neste link do YouTube, para quem quiser estiver interessado, uma fórmula direta do fator F em função do número de reinos. Então, você coloca o número de reinos, coloca a relatividade, rugosidade relativa, e determina o número F.
Ah, não, é sem relatividade, é sem rugosidade relativa. Eu fiz só para a água, porque esse seria o nosso caso. Então usamos a água, o Reynolds, e aí já determina esse número F com maior precisão que essa outra. Bom, isso eu também propus, né? Os autores propõem, e aí se as pessoas gostam, aí se populariza as fórmulas. Então, essa seria a parte de número de Reynolds, e já dei uma entrada para o que seria as perdas de carga, que seria a nossa próxima aula teórica.